E aí nós chegamos num quarto slide, que seria a relação entre stock picking e ETFs. Muitos analistas defendem que os ETFs eles são o investimento mais adequado para pessoas físicas. Eu diria que isso daí depende também. Como eu falei, nada é absoluto, tudo é relativo. E por que essa situação depende? Muitos estudos dos ETFs eles são comparados com fundos de investimento de gestão ativa. E qual seria a principal particularidade dos fundos de investimento de gestão ativa para um stock picking, por exemplo? O problema é que os fundos de investimento de gestão ativa eles vão reter algumas taxas, como a taxa de administração, taxa de performance, taxa de carregamento, imposto de renda, enfim, são algumas características financeiras que vão prejudicar a performance de muitos gestores de fundo de investimento e não vai compensar o risco assumido para o investidor pessoa física, por exemplo. Então, por isso que nem sempre os estudos que menciona que os ETFs são mais indicados para a pessoa física do que o stock picking, que seria a seleção de ações individuais, eles refletem a realidade por completo. Porque os ETFs, além disso, eles variam também, eles também têm um risco inerente. Claro que eles vão ter um risco menor de acordo com o tipo de ETF que você selecionar. Existem ETFs que demonstram através de estudos que eles são muito mais fidedignos nos retornos do que você fazer uma seleção individual de ativos. Porém, as pessoas, os investidores, os analistas não podem esquecer que a Bolsa de Valores é um lugar de assumir riscos. A Bolsa de Valores já tem o conceito de riscos inerente a ela. Então, você pode aplicar em ações individuais, selecionar ações. Você pode ter uma estratégia direcionada para o stock picking, fazendo uma gestão de risco adequada. Você pode reduzir o teu risco tendo uma diversificação, ou seja, selecionando vários tipos de ativos, vários tipos de empresas diferentes. E por que não compor o teu portfólio de ativos através de ETFs também? Você pode selecionar algumas ações e alguns ETFs. Assim você vai estar assumindo maior risco em algumas empresas e assumindo menor risco em determinados ETFs. Então, como eu mencionei, nada é absoluto, tudo é relativo. Depende de você ter uma gestão adequada do seu portfólio, uma gestão de risco adequada, você analisar bem em que você está investindo e saber o que você está fazendo. E aí também nós entramos em um outro estudo que é muito conhecido pelos analistas do mercado financeiro, que seria o Buy the Dip e o DCA. O que seria isso? Existe um estudo que demonstra, isso daí vai de acordo inclusive com o slide anterior, que eu mencionei sobre a questão do preço importa, que quando você adquire ações ou determinados tipos de ativos em renda variável, sempre no fundo, sempre comprando no fundo, ele não compensou a sua rentabilidade em relação a você comprar constantemente em determinados períodos de tempo o mesmo ativo. Ou seja, você tentar adivinhar qual é o fundo, comprar só quando a bolsa cair, não teve uma rentabilidade maior do que você está comprando constantemente ativos. E aí esse tipo de compra você pode manter durante um período muito longo e aí você pode aumentar mais ainda a sua rentabilidade. E esse estudo ainda foi mais além. Se você perdesse 2 fundos, ou seja, 2 quedas profundas na Bolsa de Valores, você já teria uma rentabilidade muito inferior ao custo médio em dólares. A compra mensal ou compra recorrente de ações. Não teria uma relação de compensação do risco-retorno de você adquirir sempre no fundo. Então, essa situação de você sempre comprar através de uma margem de segurança nem sempre é vantajosa. Então, os investidores têm que estar atentos que existem estratégias diferentes que podem levar a retornos vantajosos também.